bem, senhores? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa aula passada. No encontro passado, deixei uma questão. Falei de uma mulher que faria uma manobra abortiva, pegando um cabide, enfiando o cabide aqui no canal vaginal, para que esse cabide entrasse pelo colo do útero e atingisse o útero, atingindo o concepto. Ela, então, é socorrida, levada para o hospital. A equipe médica dá à luz a uma criança ainda viva, um recém-nascido ainda vivo, que é socorrido, levada para uma UTI neonatal, e 3 dias depois essa criança morre em virtude dessas manobras feitas durante a gravidez, já que não havia ainda o início do parto. Aquela mulher estava em casa querendo matar o concepto, faz a manobra abortiva. A pergunta que eu deixei: que crime esta mulher praticou? Note que o parto nesse momento já havia acabado. Não tinha mais parto, a criança já havia nascido, foi socorrida, nasceu com vida, só que 3 dias depois, não havendo mais parto, não havendo mais gravidez, aquela criança morreu. Poderia falar aqui em que tipo de crime? Aborto? Infanticídio? Infanticídio, aborto, homicídio? Ora, cuidado aqui, quem vai responder essa questão é o artigo 4º do Código Penal, a chamada teoria da atividade. Pela teoria da atividade, o tempo do crime é o tempo da ação ou omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado. Em que momento aquela mulher praticou a conduta, a manobra de abrir o cabide e enfiar no canal vaginal? Durante o parto. Só que a criança morreu momentos após, 3 dias após, momento no qual não havia mais parto e sequer gravidez. Aí o candidato incauto pode acreditar que a criança morreu 3 dias depois, a mulher vai responder por homicídio ou infanticídio. Cuidado, ela vai responder por aborto, não havendo mais gravidez. Porque o que vai regir aqui é o tempo do crime. O tempo da omissão ou da ação foi durante a gravidez. Eu narrei uma hipótese em que a mulher não havia dilatação do colo do útero ainda, não havia rompimento do saco amniótico, e ela faz manobras para matar o concepto, enfiando o cabide no canal vaginal para atingir o útero. Se a criança morre 4 dias depois de ter nascido com vida, e em virtude das complicações, dos ferimentos da manobra abortiva, ela vem à morte, o crime não é de homicídio nem de infanticídio, o crime é de aborto, porque a conduta foi praticada durante um momento que ainda havia gravidez. E se há gravidez, o único crime que pode ser praticado é o crime de aborto. Ah, André, ela fez uma manobra abortiva e já havia dilatação do colo do útero. Aí muda de figura, porque a aula passada, havendo dilatação do colo do útero, já se encerrou a gravidez, já se iniciou o parto. Falei no bloco passado, na aula passada, que o parto se inicia com a dilatação do colo do útero e o rompimento do saco amniótico. Então eu já tenho parto. Se eu já tenho parto, eu posso praticar homicídio ou infanticídio, mas não posso mais praticar aborto. E aí, nesse caso, aí sim seria homicídio ou infanticídio se presentes as elementares do artigo 123, de matar o próprio filho durante ou logo após o parto sob a influência do estado puerperal. Que falei também que não se confunde com o puerpério para a medicina legal e o direito. Puerpério é um instituto da medicina legal. Estado puerperal é um instituto jurídico criado pelo direito. Ok? Tranquilo? Então, cuidado que isso pode ser uma questão que caia ou em medicina legal ou pode até mesmo cair uma questão dessa em penal. Ok? Bom, voltando. Então aqui eu tenho o aparelho reprodutor feminino, o canal vaginal. Delimitando a entrada do canal vaginal, nós temos uma membrana chamada de ímen, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, o estudo do ímen. É importante, várias questões em prova sobre o estudo do ímen. Do ímen para dentro, vagina, canal vaginal. Do ímen para fora é a vulva. Então uma cópula vulvar não é conjunção carnal. Que para haver conjunção carnal, nós vamos ver tecnicamente, tem que haver penetração do pênis na vagina. Agora, o artigo 200 do canal vaginal, passar do ímen. Agora, o artigo 217 do Código Penal fala que o estupro é manter, ou desculpa, o 213, o 217 é o estupro vulnerável, a gente vai estudar também, mas no 213, o crime de estupro é manter conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal, nós vamos estudar isso aqui em sexologia. Mas voltando, então aqui eu tenho o canal vaginal, o colo do útero, a dilatação desse colo do útero marca o início do parto. Aqui dentro nós temos então o útero, o endométrio, que vai receber o concepto no qual o concepto vai nidar no endométrio. Aqui 2 ovários, 2 trompas uterinas. Dentro desses ovários nós vamos ver órgão sexual feminino, faz parte do aparelho sexual feminino. Nos ovários serão produzidos, joga na tela por favor, serão produzidos os ovócitos primário e secundário. Então aqui ó, eu estou dentro do ovário. O ovário, dentro do ovário nós temos o folículo em A, o chamado folículo de
Graafi, folículo de Graafi na sua tela. Dentro do folículo de Graafi está o ovócito primário, Esse folículo de Graafi ele vai se desenvolvendo, o ovócito primário passa a ser então o ovócito secundário, aqui dentro do folículo de Graafi em B, até que esse folículo se rompe, expulsando o ovócito secundário. Esse ovócito secundário, ele vai ser capturado aqui, ó, tá aqui, ó, o ovócito secundário sendo capturado pela trompa uterina. E esse ovócito secundário vai subindo aqui pela trompa, até que no terço médio superior, ele vai ser fecundado pelo gameta sexual masculino, que é o espermatozoide. O espermatozoide fecunda o ovócito secundário, formando o chamado ovo ou zigoto. O ovo ou zigoto, ele vai descer pela trompa, fazer esse caminho até que ele vai nidar, ele vai se acoplar aqui agora ao ovo ou zigoto no endométrio. Nesse momento, chamado de nidação, começou a gravidez, começou a vida intrauterina. Volta para mim. Então aqui eu tenho o ovócito secundário. O ovócito secundário, ele é expulso, ele estava no folículo de Graafi, expulsou o ovócito secundário, agora ficou o chamado corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse corpo lúteo ou corpo amarelo vai ser responsável pela produção da progesterona. Essa progesterona, ela vai manter o endométrio rígido para receber o concepto. Em havendo anidação, o concepto passa a produzir um hormônio, que é o hormônio gonodotrofínico coriônico, beta-HCG. Esse beta-HCG, ele vem aqui no corpo amarelo e faz com que o corpo amarelo continue a produzir progesterona, que é o hormônio que mantém a proteção da gravidez. Progesterona mantém a gravidez rígida, mantém o endométrio rígido, evita a descamação do endométrio e a menstruação. Porque se isso acontecesse, o ovócito, agora já ovo ou zigoto, iria ser, obviamente, expulso pelo canal vaginal com a menstruação. Então, o próprio ovo ou zigoto passa a produzir um hormônio, que é o hormônio gonodotrofínico coriônico. Esse hormônio vem aqui no corpo amarelo, que é responsável, também chamado de corpo lúteo, responsável por produzir a progesterona, que é um hormônio que mantém o endométrio rígido e a mulher, obviamente, não menstrua, isso não se descama, porque se descamasse haveria um aborto, porque eu já tenho agora o ovo ou zigoto implantado no endométrio. Então, senhores, essa gravidez, a vida intrauterina para o direito penal, falei isso no bloco passado, só se inicia com a anidação. Então, voltando aqui nesse slide anterior, né? Eu tenho o folículo de Graafi, dentro dele está o ovócito primário que vai se desenvolvendo. Depois que se desenvolve, vira ovócito secundário, é expulso do ovário. O folículo de Graafi se rompe, agora passa a se chamar corpo lúteo ou corpo amarelo. Esse ovócito secundário é capturado pela trompa uterina. Esse ovócito secundário começa a subir pela trompa. O espermatozoide é ejaculado no líquido seminal, no canal vaginal, sobe pelo útero, pelo folículo, sobe aqui pelo útero, pelo colo do útero, cai no útero, vai para uma das duas trompas, no terço médio superior da trompa vai fecundar, e é o momento chamado de fecundação, no qual há a junção do espermatozoide, gônada sexual masculina, com a gônada sexual feminina, que é o ovócito secundário, formando agora o ovo ou zigoto. Esse ovo ou zigoto, terço médio superior, ocorreu a fecundação e vai descer pela trompa uterina, vai cair no útero, se fixa no endométrio, ocorrendo a chamada nidação. Se eu matar agora o ovo ou zigoto, eu pratico crime de aborto. Se eu mato o ovo ou zigoto no caminho que ele faz, a partir do momento que ele surge a partir da fecundação até a nidação, não é, para o direito penal, considerado como crime de aborto. E aí duas teorias, a natalista e a teoria concepcionalista. Pela teoria concepcionalista, haveria crime. Pela teoria da nidação natalista, o crime de aborto só ocorreria a partir do momento que eu matasse o concepto, o ovo ou zigoto, depois que ele nidou, depois que ele se acoplou. É a chamada gravidez tópica. Aí uma outra questão de prova é a seguinte: agora já o ovo ou zigoto, em vez de ele nidar
aqui no endométrio, dentro do útero, ele nida fora do útero, ele nida na trompa. E aí vai surgir aquela ideia de chamada gravidez tubária. A gravidez tubária, por óbvio, é uma hipótese, está aqui na sua tela, chamada gravidez tubária, é uma hipótese autorizada pelo direito de aborto, artigo 128, inciso 1º, em que o aborto é permitido quando se colocar em risco a vida da gestante. Vê para mim aí depois seu 128, inciso 1 ou 2, porque é o estupro ou aquela gravidez que coloca em risco a vida da gestante. São as duas hipóteses em que a legislação penal admite a interrupção da gravidez, praticar o ato de aborto sem que ele seja considerado crime quando colocar em risco a vida da gestante. Então o médico aqui numa hipótese para salvar a gestante, porque essa gravidez ela não vai ser levada a termo. Houve uma gravidez chamada de tubária, porque o ovozigoto, em vez de nidar no endométrio, dentro do útero, ele nidou na trompa. Por isso a gravidez, joga na tela, é chamada de gravidez ectópica. Esse sufixo ec significa fora. E topos, local. Uma gravidez fora do local, uma gravidez tubária, uma gravidez ectópica. Essa gravidez ectópica, artigo 128, inciso 1º do Código Penal, é o chamado aborto necessário. Porque se isso não for feito, a gravidez não vai ser levada a termo, aquele feto que não se tornaria um recém-nato, ela não é viável em termos fisiológicos e médicos, então eu não estou protegendo aqui a vida, matando o concepto para salvaguardar a vida da mãe, não. A vida intrauterina não se desenvolve nesse local. E eu ainda perderia a vida da mãe, porque essa trompa ia arrebentar, ela teria uma hemorragia, que se não fosse socorrida, poderia ser levada a óbito. Então, o ordenamento jurídico autoriza a interrupção da gravidez. É uma excludente do crime do artigo 124 do Código Penal, que é o crime do aborto provocado pela própria gestante, com o consentimento do médico, com a participação do médico, conjugado com o artigo 126, exceção dualista, teoria monista, mas você estuda lá no concurso de pessoas, que é uma hipótese de exceção ao concurso de pessoas, 124 com 126, em que o código adotou a teoria dualista. Mas esse direito penal não me interessa agora. O que me interessa é falar dessa gravidez, a chamada gravidez tubária. Então, senhores, recapitulando, folículo de Graafi, dentro dele o ovócito primário, se desenvolve ovócito secundário, o folículo rompe, expulsa o ovócito, é capturado pela trompa uterina. Esse ovócito secundário vai, obviamente, percorrer um caminho na trompa uterina até que ele é fecundado pelo gameta sexual masculino, que é o espermatozoide, formando agora o ovozigoto. De 5 a 7 dias cai aqui dentro do endométrio, no útero, e ocorre a nidação, inicia-se a gravidez. A partir de agora eu posso cometer o crime de aborto. Até quando? Até o início do parto. E quando é que dá o início do parto? Com a dilatação do colo do útero ou o rompimento do saco amniótico, se for uma gravidez, se for um parto por via alta. Se não for um parto por via baixa, um parto cesariana. Tudo bem? Então, está aqui na sua tela o ovário, a produção do ovócito secundário é capturado pela trompa, só pela trompa é fecundado no terço médio superior, fecundação, não há vida ainda intrauterina. Se eu matar o concepto aqui, que é o que faz a pílula do dia seguinte, por exemplo, e o DIU, não há crime de aborto, só há crime de aborto se eu matar o concepto a partir da nidação. Essa é a teoria adotada pelo direito penal. Aqui mais uma vez o ovário, o ovócito secundário, sendo capturado pela trompa, ele é fecundado, já agora o ovozigoto começa a se dividir em processos mitóticos, até que ele vai se implantar aqui no endométrio, se iniciou a gravidez. Na tela, o embrião, o endométrio e o fenômeno da implantação, chamado de nidação, se iniciou a gravidez. Tudo bem? Bom, e aí, senhores, agora o embrião implantado, ele vai começar a produzir uma série de células chamadas de células trofoblásticas. É o trofoblasto. São células que alimentam o embrião e produzem também o hormônio gonadotrofínico coriônico, chamado beta-HCG. Esse beta-HCG vai lá no útero, vai lá no ovário, no corpo amarelo, e faz com que o corpo amarelo continue a produzir progesterona, que é o hormônio que protege a gravidez. O corpo amarelo não para de produzir progesterona não, porque o endométrio não pode descamar porque eu estou aqui, eu acabei de ser implantado. Então, o que faz com que o corpo amarelo, o corpo lúteo, continue produzindo progesterona é o beta-HCG.
o hormônio gonadotrofínico coriônico produzido pelo próprio embrião. Então, olha o que está aqui no slide. Joga na tela, por favor. As células trofoblásticas são células do revestimento mais externo do embrião. Vão iniciar a nidação e vão secretar o beta-HCG. Vão formar a placenta e podem cair na corrente sanguínea da mãe após o parto. O próprio embrião produz o beta-HCG, o hormônio gonadotrofínico coriônico, que atuará sobre o corpo amarelo, como eu acabei de falar, mantendo os níveis de progesterona elevados, evitando assim a descamação do endométrio. Porque, senhores, se o endométrio houve a implantação, está aqui na tela, houve a implantação, se o endométrio descamasse, ele ia levar embora, com aquela descamação, que daria ensejo à menstruação, o ovo ou zigoto. Então, o próprio embrião vai produzir um hormônio beta-HCG que vai lá no corpo amarelo, no corpo lúteo, e vai dizer o seguinte: o corpo lúteo continue a produzir progesterona, porque a progesterona é que vai manter o endométrio rígido e aquela gravidez podendo seguir a termo até o seu final. O endométrio, ou melhor, desculpe, o ovo ou zigoto, também vai produzir as células trofoblásticas. A célula trofoblástica vai produzir a placenta. Só que, por vezes, ocorre a morte da mulher. A mulher morreu. Ora, e aí ela é encontrada, o corpo é encontrado, ela estava grávida. Só que esse corpo é encontrado só bastante tempo depois. 1 semana depois, 2 semanas depois, e as vísceras já estão em putrefação, já estão em elevado estado de putrefação. Como é que eu posso saber se essa mulher estava grávida ou não? Se ela foi vítima de crime de aborto ou não? Porque imagine o seguinte, a mulher estava morta, a mulher estava grávida, viva. Aí o ex-companheiro, acreditando que aquela gravidez era adulterina, quis matá-la, o companheiro a matou e escondeu o corpo. Muito bem. Só que matou a mulher grávida. Só que ninguém sabia que ela estava grávida. Eu preciso saber por quantos crimes ele vai responder. Porque se ela estava grávida quando ele o matou, ele vai responder pelo homicídio ou feminicídio e vai responder pelo aborto. Mas eu preciso ter uma prova pericial que aquela mulher estava grávida. Só que o corpo foi encontrado 3 semanas depois e todas as vísceras já estavam em elevado grau de putrefação. Uma das formas de saber se aquela mulher esteve grávida ou estava grávida quando morreu é procurar, por exemplo, células trofoblásticas no parênquima pulmonar. Porque essas células trofoblásticas, elas entram em contato com as células do endométrio. Essas células trofoblásticas, vou colocar aqui na tela, essas células trofoblásticas aqui, ó, a implantação do ovo ou zigoto. Aqui é o endométrio, aqui são células da mãe. E essas células que vão formar a placenta caem na corrente sanguínea da mãe. E caindo na corrente sanguínea da mãe, elas podem ser encontradas no parênquima pulmonar. Então a presença de células trofoblásticas no parênquima pulmonar é um sinal pericial de que aquela mulher estava grávida. Essa foi uma das questões de prova do concurso de delegados de Polícia Civil segunda fase do Rio de Janeiro em 2009. Era uma questão discursiva, em que ele pedia para o candidato dissertar sobre aborto em mulher viva. Aborto em mulher viva. Mas há uma tese do professor Higino Carvalho Hércules, que é o titular de Medicina Legal, que é adotado no Rio de Janeiro, o livro dele, que a tese dele, na UFRJ, de livre docência, é células trofoblásticas da medula, células trofoblásticas no parênquima pulmonar, sendo um sinal de certeza de gravidez numa autópsia em mulher morta. Então, joga na tela, por favor. A presença de células trofoblásticas no sangue, nos lóquios ou em algum lugar do corpo, como, por exemplo, no parênquima pulmonar, vão sugerir que houve uma gravidez. O exame de corpo lúteo ovariano, exame das lesões e modificações uterinas, da presença de embolia das células trofoblásticas nos vasos do pulmão. Tudo isso, senhores, são sinais de certeza de aborto em mulher morta. Foi a questão de prova de segunda fase do concurso de delegado do Rio. Pedia para o candidato dissertar em 70 linhas acerca de vestígios, alterações que podem ser encontradas na autópsia ou não, mulher morta e mulher viva, se a mulher estava ou não grávida. Na questão de prova de 2009, ele queria só
os exames que poderiam ser encontrados na mulher viva. Mas eu poderia também perguntar, está no livro do Higino, aborto em mulher morta. Então já caiu em mulher viva, 2009. Pode ser que num próximo concurso, numa discursiva para delegado, ele coloque quais são os sinais periciais de aborto em mulher morta. Como eu citei, a mulher estava grávida, o ex-companheiro a matou. Escondeu o corpo, só foi encontrado 3 meses depois, ou melhor, 3 semanas depois. E eu quero saber se ela estava grávida ou não, mas qual a importância médico-legal disso? Ora, saber por quantos crimes ele vai responder. Porque se ele a matou e ela não estava grávida, ele vai responder pelo feminicídio. E se ela estava grávida, ele vai responder pelo feminicídio e vai responder por crime de aborto. Num concurso, por exemplo, formal impróprio. Uma conduta com 2 resultados materiais. O homicídio mais o crime de aborto, ou feminicídio nesse caso. Mas para isso eu tenho que comprovar pericialmente que ela estava grávida. Porque senão o objeto material do delito, que é a vida intrauterina, não está presente, não tem como responder por aborto. Aí os legistas vão procurar, naquele cadáver já em elevado estado de putrefação. Ora, por que não olha, não examina, por exemplo, as vísceras, o útero, por exemplo? Por que não examina? Porque está putrefeito. Agora, se for encontrado célula trofoblástica no parênquima pulmonar, aí comprova que ela estava viva. Porque a célula trofoblástica é produzida pelo embrião, não é uma célula da mãe. Então, se tinha célula trofoblástica no parênquima pulmonar, por exemplo, é um sinal de certeza que a mulher estava que a mulher estava grávida. Tudo bem? Isso está no livro do professor Higino Carvalho Hércules, inclusive foi a tese dele, livre docência, na UFRJ. Então, cuidado você que vai fazer prova delegado do Rio, se é seu interesse, porque as provas são verticalizadas, o conhecimento é profundo, e eles perguntam isso porque está no livro do Higino, é o livro adotado pela banca do Rio. Ah, não vai fazer a prova para o Rio? Guarde a informação, porque num concurso mais aprofundado de medicina legal eles podem perguntar isso também. Então note esse slide aqui, ó. Repare como há um contacto aqui. Aqui é o trofoblasto. O trofoblasto é, na verdade, o ovo ou zigoto. O ovo ou zigoto. Aqui é o ovo ou zigoto se desenvolvendo, criando células chamadas células trofoblásticas, vão criar a placenta. Essas células trofoblásticas, aqui ó, em laranja, é célula da mãe. Então note como tem contato entre essas duas áreas. E aí, essas células trofoblásticas caem na corrente sanguínea. Então pegou esse pedacinho aqui e ampliou para cá. Aqui o endométrio. Houve anidação, contato das células do trofoblasto com as células da mãe. Essas células do trofoblasto caem na corrente sanguínea e podem parar no parênquima pulmonar, podem parar em vários locais, podem parar nos lóquios. A gente vai ver daqui a pouco quem são os lóquios. Só que no meu exemplo, eu citei uma mulher que estava morta em putrefação. 3 semanas já depois da morte. Já está em fase avançada de putrefação. 2 semanas. 1 semana já está em fase avançada de putrefação. E aí eu vou procurar, eu já não tenho mais os órgãos, as vísceras, já podem estar perdendo, inclusive, o seu formato. Já é um material putrefeito, a depender do tempo da putrefação, é óbvio, né? A liquefação, que é a terceira fase da putrefação, ou redutora, só ocorre com mais ou menos 3 meses, em que as vísceras perdem o seu aspecto anatômico. Mas, de qualquer sorte, ainda que não tenham 3 meses, tenham 3 semanas, o encontro, volto a dizer, que é o trabalho do professor Higino Carvalho Hércules, o encontro de células trofoblásticas no parênquima pulmonar é um sinal de certeza de gravidez em mulher morta. Volto a dizer, por quê? Porque o trofoblasto é uma produção feita pelo próprio embrião, são células do embrião, não são células da mãe. Então, se tem célula do embrião no parênquima pulmonar, é porque ela, obviamente, ela foi fecundada, foi gerado o ovo ou zigoto e havia gravidez. Tudo bem? Tranquilo? Bom, aqui é uma apresentação, obviamente, já de um feto nascente, uma apresentação crânio-podálica. E aí, senhores, essa musculatura aqui do colo do útero pode pressionar essa região aqui occipital do concepto, formando aquilo que a gente vai chamar de bossa occipital, ou sinal do caput succedaneum. Então, nós vamos ter, e vou ver isso um pouco mais à frente. Aqui eu tenho as chamadas etapas do parto, né? Dilatação do colo do útero, aqui que eu vou chamar de 1, o rompimento da bolsa, o rompimento das águas, a apresentação crânio-podálica, passagem da cabeça, até que ao final sai a placenta em 3. Isso aula passada. A dequitação, ela marca o chamado final do parto.
O final do parto é formado, ou melhor, desculpa, é marcado pela expulsão da placenta. Falei isso no final da aula passada. Também chamado de dequitação ou secundamento. Aqui uma inseminação artificial. Aqui uma gravidez ectópica, já falei sobre isso. Ou seja, quando a nidação ocorre fora do seu topos. Tópica vem de topos e ec significa fora, fora do topos. Uma gravidez tubária, 128, inciso 1º, aborto necessário, ok? Já falei isso aqui também, tá certo? Vou à frente, até porque o médico aqui está na posição de garantidor. É uma situação de estado de necessidade, eu tenho que salvar a vida da gestante. Então, uma excludente de ilicitude autorizada no 128, inciso 1º, combinado com 24 do Código Penal, estado de necessidade, ok? Bom, senhores, então quais são as etapas do parto? Joga na tela, por favor. Etapas do parto. Primeiramente, dilatação do colo do útero. Aqui nós temos o início do parto. Aula passada, quais são os crimes que eu posso praticar a partir daqui? Com o início do parto, eu só posso praticar artigo 121 do Código Penal ou 123 do Código Penal. Eu só posso praticar os crimes de homicídio e crime de infanticídio, 123. André, mas a criança morreu. O parto já tinha acabado. Na UTI neonatal, 3 dias depois. Comecei esse bloco falando sobre isso. Mas peraí, meu filho. A manobra foi feita quando? A manobra foi feita no momento que ela estava grávida. Não havia ainda a dilatação do colo do útero. Ele enfiou o cabide querendo matar o concepto. Opa, peraí. Então é o artigo 4º do Código Penal. É o tempo do crime. O tempo do crime é o da ação da omissão, ainda que outro seja do resultado. Teoria da atividade do penal. Então não vai ser nem 121, nem 123. Aí está a questão pegadinha. Então cuidado, na prova de penal de medicina legal, você tem de olhar para o tempo do crime. No momento, ela pegou o cabide, enfiou no canal vaginal querendo matar o concepto, já havia dilatação do colo do útero. Ah, ok. Então a manobra abortiva foi feita no momento em que a gravidez já tinha terminado. E por que a gravidez tinha terminado? Porque já tinha se iniciado o parto. E por que eu sei que já tinha se iniciado o parto? Porque já havia dilatação do colo do útero, ou a rotura do saco, ou amniótico, ou a eliminação do tampão mucoso. São hipóteses que marcam o início do parto. O segundo momento, joga na tela, do parto, é a expulsão do concepto. A pergunta é, com a expulsão do concepto, candidato, eu já poderia falar no final do parto? Interroga. Com a expulsão do concepto, eu já poderia falar no final do parto? Aí o candidato incauto, desatento, despreparado vai dizer que sim. Quando, na verdade, a gente sabe que o final do parto não se dá com a expulsão do concepto. O final do parto se dá com o terceiro momento. Falei no bloco passado, que é a dequitação. Dequitação é a expulsão da placenta, que também é chamada de secundina. Então pode aparecer na prova com o nome de secundamento. Dequitação ou secundamento. Agora sim, joga na tela. Aqui eu tenho o final do parto. E por que é importante saber e falar acerca do final do parto? Porque com o final do parto se inicia o puerpério. E puerpério não se confunde com o estado puerperal. Puerpério é o resguardo, final do bloco passado, é a quarentena para o leigo. Nada tem a ver com o estado puerperal. O estado puerperal é uma invenção do direito, que não é sequer reconhecido pela medicina. Então, matar o próprio filho durante e após o parto, pela influência do puerpério, é questão pegadinha. Porque puerpério é uma fase que vai do final do parto, que se dá com a dequitação, até o momento que a mulher volta a ovular, que ela retoma suas condições fisiológicas que apresentava antes da gravidez. Neste momento, então, terminou o puerpério. Então, não confunda puerpério com o estado puerperal. Por isso que no bloco passado eu fiz aquela linha temporal marcando cada uma das etapas. Você conhecer isso é importante para você não se enrolar, para você não ser vítima de questões pegadinhas feitas pelo examinador. Por isso que você tem que conhecer os institutos, os momentos nos quais eles acontecem, porque a depender do momento o crime vai ser um ou o crime vai ser outro. A mulher, por exemplo, que mata o próprio filho durante o puerpério, sob a influência da psicose puerperal, pratica que tipo de crime? Olha que outra questão interessante que poderia surgir. A própria mulher que matou o próprio filho durante o puerpério,
acometida por uma psicose puerperal. Qual é o tipo penal? Ela vai responder pelo 123. O candidato incauto que não sabe a diferença, por exemplo, de estado puerperal para puerpério, para psicose puerperal, vai responder que é o 123, quando na verdade não é o 123. Eu estou terminando esse bloco, eu vou começar o próximo bloco enfrentando essa pergunta e respondendo essa questão. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.